Graça e paz, queridos irmãos. Nesse momento de escola bíblica dominical de forma virtual, eu quero compartilhar com os irmãos a história de uma mulher que não teve seu nome revelado pela Bíblia, mas foi grandemente recompensada pela sua hospitalidade, pela sua fé e pela sua bondade. Eu estou falando da mulher sunamita. E o texto que nos vai reportar até a história da mulher sunamita se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 ao 37. Então conta-nos a história que era uma mulher muito rica de Sunem. Não cita o nome dela, mas diz apenas que era a sunamita. E Sunem era um lugarejo próximo do mar da Galileia. Ele ficava entre dois montes, o monte Gilboa e o monte Tabor, na planície de Jezreel. E Sunem quer dizer lugar de repouso. No versículo 8 do capítulo 4 de 2 Reis, nos fala sobre isso aí, de uma mulher muito rica, que reteve um homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu sempre quando, na sua trajetória, nas suas jornadas, ele passava por Sunem. E aquela mulher chamou uma certa ocasião Eliseu para entrar em sua casa, para alimentá-lo. A palavra de Deus fala que ele entrou à casa daquela mulher para comer pão, juntamente com a família. E ela percebia que ele tinha alguma coisa diferente, que Eliseu era um homem de Deus. Ora, se ela fala que ele era um homem de Deus, na verdade, com certeza, ela conhecia Deus. E viu em Eliseu um homem de Deus. Como é que isso aconteceu, né? Ele começou a se alimentar na casa dela quando passava por Sunem. E aí eu percebo como foi importante para ela, como era importante para ela, o trabalho de anfitriã. Ela se preocupa com aquela situação de Eliseu passar pela casa dela e não ter aonde ficar acomodado. No versículo 9 ao versículo 10, nós vamos ver como foi que acontecia isso, como aconteceu isso. Percebeu que Eliseu era um homem de Deus, então prepara um quarto para que ele estivesse em Sunem. Todas as vezes ele usasse aquele lugar. Seria um lugar para ele descansar, né? Para ler a palavra. E chama o marido e pede para fazer esse lugarzinho, esse aposento para Eliseu. Fez isso por pura bondade, não por sentimento egoísta, porque viu a necessidade de Eliseu. Quando eu falo não egoísta, eu quero dizer porque, como ela viu que ele percebeu que ele era um homem de Deus, não quis ter aquilo só para ela, né? Não, vou fazer algo aqui e ele vai ficar só aqui. Não, não foi por nenhum sentimento egoísta, mas pela necessidade que ela viu naquele homem de repousar durante sua jornada. E a gente pode perceber que mais tarde essa bondade da sunamita foi retribuída superior a um dos seus maiores sonhos.
um sonho que ela provavelmente não pensava, né? E ela foi recompensada por esse ato de bondade em hospedar um homem de Deus. No versículo 10 até o versículo 17, nós vamos ver aí o reconhecimento de Eliseu e a disposição de retribuir a bondade à sunamita. Eliseu, então, já está acomodado juntamente com seu ajudante, que era um moço chamado Geazi, né? E chama Geazi, pergunta assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher, né? Por tudo isso que ela tem feito conosco. O que eu poderia fazer por ela, né? E aí então chama Geazi e fala, olha, vai lá e chama a sunamita. Geazi então vai, chama a sunamita e ele pergunta para ela, existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Alguma coisa que eu possa falar alguma coisa para eu resolver para você fora daqui, né? Até propôs levar alguma coisa, alguma necessidade dela para os governantes, né? Ou até mesmo para os chefes da guarda. E ela então diz, não, eu estou bem, né? Estou bem, moro bem aqui no meio do meu povo. Aí então Geazi, né, intervém na conversa e diz assim, olha, Eliseu, ela não tem filho. E aí no versículo 16, nós vamos ver o que acontece. Eliseu então faz uma profecia para a vida daquela mulher. Diz assim, no ano seguinte daquela mesma época, a sunamita conceberia um filho. Então ela responde para ele assim, Senhor, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E aí, por que essa palavra dela para Eliseu? O marido dela já era velho, já era de idade. E assim, ela não tinha esperança alguma de ainda ter um filho. Mas assim, se sentia bem no meio do povo dela e tinha tudo que ela precisava. Mas Eliseu então diz a ela que ela teria um filho. E a gente sabe que filho são bênçãos, né, de Deus, são bênçãos para as nossas vidas. Então, do versículo 18 até o versículo 21, nós vamos ver o que acontece com esse menino. O menino nasceu, começou a trabalhar com o pai na lavoura, né, na agricultura, e naquela época não era trabalho infantil, né? Começou a trabalhar com o pai e um belo dia lá, um dado momento, começa a sentir uma dor de cabeça. E o pai faz o seguinte, pega o menino, né? Manda levar o menino para a mãe. Né? E quando chega lá até a casa da sunamita, em casa, né? O menino veio a falecer. E assim, eu fico imaginando como deve ter sido a dor daquela mãe, né? Porque não tinha um filho, né? Através da profecia, Deus concedeu a ela que ela tivesse um menino e de repente aquele menino morre, né? Então deve ter sido uma dor muito grande para aquela mulher. E assim, a morte, irmãos, ainda é
o pior de todos os males na nossa vida. Versículo 22 a 24. O que acontece, irmãos? A ousadia daquela mulher, né? Ela percebe que o menino morreu, está morto, leva o menino, coloca na cama onde dormia Eliseu. E chama o marido e manda preparar uma jumenta. Vemos aí no versículo 22 de 2 Reis 4. Prepara uma jumenta, que eu vou até o encontro do homem de Deus. Olha a ousadia e a fé daquela mulher. Prepara uma jumenta, que eu vou até o encontro do homem de Deus. Ela sabia que ele teria alguma coisa diferente para ela, né? Teria alguma coisa a lhe dizer. Provavelmente buscaria o conforto para sua dor junto a Eliseu. E assim ela parte. Irmãos, de Sunem, Eliseu se encontrava no Monte Carmelo. E a distância de Sunem até o lugar onde se encontrava Eliseu ficava mais ou menos 11 quilômetros de distância. E 11 quilômetros naquela época, se nós fizermos uma comparação hoje, 11 quilômetros seria o quê? Daqui de Barra Mansa, mais um pouquinho além de Volta Redonda, mais ou menos. Só que naquela época, 11 quilômetros era subir montanhas, descer montanhas, pegar estradas de chão, de pedra, né? Não era a estrada pavimentada como nós temos hoje. E aquela distância, ela teria que fazer assim muito rápido, né? Muito rápido. A Bíblia não fala quanto tempo ela levou para chegar até Eliseu. Mas o certo foi que ela tomou essa iniciativa, né? Pegou a jumenta, né? Se aparelhou e foi ao encontro de Eliseu. E chegando próximo, né, ao lugar onde estava Eliseu, nós vamos ver isso aí no versículo 25 e 26. Eliseu, ao longe, vê ela chegando, né? E aí chama Geazi, que era o seu auxiliar, né? Provavelmente o seu secretário, né? E manda Geazi fazer a ela 3 perguntas. E as 3 perguntas são: tudo bem contigo? Vai bem o teu marido? Vai bem o teu filho? Foram as 3 perguntas que Geazi fez a sunamita. E aí eu me questionei se essas 3 perguntas fossem feitas a, por exemplo, Eli. Os irmãos vão se lembrar que Eli era o sacerdote, né? Cuidava do templo e tinha 2 filhos, que eram Hófni e Finéias. Os meninos eram terríveis, não aprenderam nada com o pai. Se essa pergunta tivesse sido feita para Eli, será o que ele responderia? Né? Os filhos chegaram até a usar a arca do concerto, levaram para uma guerra, sem a permissão de Deus, sem a permissão do profeta. Tiraram a arca e usaram numa frente de batalha, né? Se essa pergunta tivesse sido feita a Jó, por exemplo, né? Jó, um homem temente a Deus, mas os filhos pouco se importavam com Deus
ou até mesmo com o próprio pai. Né? Levavam uma vida de festas, né? De encontros, né? Com amigos. E assim, não sei que resposta provavelmente Jó teria dado a Deus com relação ao filho. Mas o certo é que Gease faz essa pergunta. E ela diz, vai bem. A confiança, irmãos, e a fé daquela mulher. Meu filho vai bem. Mas Eliseu, versículo 27 aí ao 28, né? Eliseu percebe que aquela resposta daquela mulher tinha sim um tom de amargura. Não era bem aquilo que ela estava querendo dizer. Que estava tudo bem. Versículo 29 até o versículo 31. E ela coloca para Eliseu a seguinte questão também. Não pedi eu filho? Né? Vejam só. Não pedi eu bem filho, mas tive o filho. E Deus tirou esse filho. Né? Como se assim, esse sofrimento que eu estou passando, eu não queria ter passado. Eu não pedi para passar. Deus me deu o filho e tirou o filho. Então, Eliseu chama Gease e fala, olha, pega o meu cajado, né? Aí na Bíblia fala bordão, que seria a mesma coisa que cajado. Pega o meu cajado, vai na casa da sunamita e toca na cabeça do menino. Né? E Gease então faz isso. No versículo 29 até o 31 nós vemos isso. E lá no finalzinho, do versículo 31, diz o seguinte, não despertou o menino. Não despertou o menino. Versículo 32 até o 37, nós vamos ver, o profeta vai então ao encontro do menino, junto com Gease. Quando chega na casa da sunamita, o menino está deitado sobre a cama. E então, através de Eliseu, Deus faz mais um milagre. Eliseu chega com Gease, oram a Deus, e Eliseu então deita sobre o menino, coloca sua boca sobre a boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, suas mãos sobre as mãos do menino. E diz a Bíblia que o corpo do menino se aqueceu. Lá no versículo 34, no finalzinho lá, e a carne do menino aqueceu. Eliseu então sai, anda, provavelmente dentro do quarto, né? No espaço de dentro do quarto. E o que acontece, irmãos? No versículo 35, depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra. E tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E o menino espirrou 7 vezes. Então disse a Gease, vai lá e chama a sunamita. E ele diz para ela, toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos pés de Eliseu e se inclinou à terra. E tomou o seu filho e saiu. Qual é a lição que nós podemos tirar para a nossa vida com relação ao comportamento dessa mulher?
né? Conhecer Deus melhor, né? Hospedarmos Deus em nossa casa, sempre na nossa casa. A sensibilidade de percebermos as necessidades das pessoas que estão à nossa volta, que muitas das vezes estão compartilhando a nossa mesa. E a gente não conhece a necessidade daquela pessoa. Uma outra coisa é o exercício da bondade. Ela fez tudo aquilo, né, não pensando em ter nenhum reconhecimento do profeta, né, não pensou em eu vou ganhar alguma coisa com isso. Não, ela não precisava disso. Mas fez pura e simplesmente por bondade. E hoje, irmãos, está muito difícil nesse mundo esse tipo de comportamento. As pessoas não estão preocupadas em ser boas umas com as outras. Poucas são, poucas, né? Fica então assim, irmãos, a lição para a nossa vida, né? A nossa sensibilidade com relação aos irmãos que estão do nosso lado e exercitarmos a bondade. Que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa continuar nos dando sabedoria para entendermos a sua vontade na nossa vida. Tenham um bom domingo, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.